Queridos amigos, esta gravação da nossa preleção de sábado apresenta algumas falhas de imagem e som devido a problemas na conexão de internet no momento da transmissão. Ainda assim, optamos por disponibilizá-la, pois o conteúdo da mensagem é valioso e traz importantes reflexões para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos pela compreensão e pelo carinho de todos que nos acompanham. Que Jesus nos abençoe e inspire sempre. Pronto, deu nosso horário. Olá, mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. E eu vou passar já a nossa preleção para a nossa amiga Adriana. Adri, vamos envolver então a Adri com nossas vibrações amorosas e passar a palavra. Adri, está contigo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, compartilhando esse sábado à noite, tá bom? Os olhos. E vamos sentindo o abraço do nosso anjo guardião, esse amigo inseparável, agradecendo a eles por estarem sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, iluminando os nossos caminhos. Vamos cumprimentando Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos cubra com o seu manto azul de amor, de fé, que dulcifique os nossos sentimentos e os nossos corações e nos leve até o nosso Mestre Jesus, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora da nossa passagem. E assim, diante do nosso Mestre Jesus, nos ajoelhamos em espírito aos teus pés e te agradecemos, Mestre, pelo seu evangelho de luz, pelos seus ensinamentos. E pedimos, Mestre, que leve até Deus, nosso Pai, a nossa prece de agradecimento por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, podemos abrir os nossos olhos. E o tema de hoje, a preleção, é fé raciocinada. A doutrina espírita, ela nos orienta a buscar sempre a compreensão, não aceitando ideias sem reflexão. Fé raciocinada é aquela que se apoia na lógica, nos fatos e na razão. Não é uma crença cega, mas sim uma confiança fruto do entendimento profundo acerca dos princípios espirituais e morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos mostra o poder da fé. No episódio do menino lunático, quando os discípulos não puderam curá-lo, Jesus explica que a dificuldade era consequência da falta de fé. Ele diz: Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Mas Jesus fala aqui não de milagres sobrenaturais, e sim das montanhas simbólicas, nossas dificuldades, preconceitos, interesses pessoais e orgulho. A fé firme, esclarecida pela razão, vence obstáculos. Já a fé vacilante hesita, duvida e acaba derrotada pelo desânimo ou pelas provas da vida. Agora nós vamos entender qual a diferença, né, entre a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega, ela aceita dogmas por medo ou por tradição, sem reflexão.
embora seja um ponto de partida válido para muitos, pode levar ao fanatismo, né, extremos de intolerância e à estagnação espiritual, né? Um exemplo: acomodação. Ah, eu já faço a prece antes de dormir, tá bom, não preciso fazer mais, né? Então é um tipo, né, de acomodação nossa, porque nós sabemos que a prece, isso é só um exemplo, né? A prece, ela nos ajuda a todo momento, né? É importante a gente fazer a prece antes de dormir? Sim, é muito importante, né? Mas a fé a gente pode fazer a todo momento, né? Durante, quando a gente está fazendo um almoço, quando a gente está fazendo uma leitura, a prece em qualquer momento, né? Então, essa fé cega, ela pode iludir e levar à queda, pois, segundo o Evangelho, somente a fé alicerçada na verdade, ela resiste ao tempo e ao progresso intelectual e científico. Por isso, a fé que o Espiritismo propõe, ela é esclarecida. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Agora, e a fé raciocinada? A fé raciocinada, ela envolve analisar criticamente os ensinamentos espirituais, buscando entender antes de aceitar. É fruto da compreensão das leis divinas. Ao compreendê-las, acreditamos porque sabemos, porque cremos, já que a base não é a imposição, mas o entendimento íntimo e racional. Tem um exemplo na doutrina espírita, tem vários, mas eu gosto bastante desse, então eu peguei esse, da fé raciocinada, que é o servo do centurião. Em Cafarnaum, Cafarnaum era uma das grandes cidades da Galiléia, e o governo romano tinha lá uma milícia composta de 100 soldados, sob a direção de um comandante. Esse comandante tinha o título de centurião, justamente porque comandava 100 soldados. Logo que o centurião teve conhecimento da entrada de Jesus na cidade de Cafarnaum, ele foi à procura do mestre e, encontrando logo, queixou-se do mal de que sofria o seu criado. Ele estava sofrendo de uma paralisia, uma doença muito grave. E provavelmente o centurião já havia chamado anteriormente médicos para tratá-lo, porém não teve melhoras. Sabendo que Jesus já havia realizado outras curas, o centurião foi ao encontro do grande médico espiritual. O centurião agiu com sabedoria, porque seu pedido foi recebido com toda consideração. Eu irei curá-lo, disse Jesus. Jesus se prontificou imediatamente a ir à casa do centurião para curar o doente. Mas o centurião humildemente lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, porém, diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Então a gente pode pensar, né, refletir sobre essa frase do centurião. Qual é o médico que, sem ver o doente, sem examinar, sem ver os olhos, tocar seu corpo, sem ouvir o coração ou os pulmões, sem perguntar ao doente ou à pessoa que o assiste onde sente dor, se come, se bebe, se tem febre, pode dizer categoricamente: eu irei curá-lo. Sabemos que todos os médicos, né, eles podem dizer, ao serem chamados, né, para cuidar de um doente, eu irei tratá-lo, mas dizer eu irei curá-lo, né? Então nós sabemos e podemos afirmar que Jesus foi o maior de todos os médicos e que ninguém foi nem é tão sábio quanto ele. Então, meus amigos, a fé do centurião de Cafarnaum é um exemplo de fé raciocinada e inabalável, que transcende a crença cega, pois ele compreende a autoridade de Jesus sobre as leis divinas e das leis divinas e do universo, né? Sua fé não se limita ao povo de Israel, estendendo-se aos gentios e demonstra como a fé
verdadeira, baseada na compreensão e na confiança, ela pode ser um caminho para a cura e para a transformação moral, tanto para quem a possui quanto para os outros, né? E nós vemos ainda nesse exemplo do centurião a autoridade divina, a compreensão da autoridade divina, né? A fé do centurião manifesta-se na convicção de que Jesus não precisava estar fisicamente presente para realizar a cura. Uma simples palavra era suficiente, pois Jesus é o comandante dos exércitos celestiais, tal como ele, o centurião, comandava seus soldados. Ele compara a autoridade de Jesus sobre os males do corpo e do espírito, a sua própria autoridade como um centurião, demonstrando o entendimento da ordem e da hierarquia que rege o universo, né? Outra reflexão que a gente pode também, né, tirar é a fé raciocinada e humildade. Ao contrário da fé cega, a fé do centurião é baseada na razão e na compreensão. Ele reconhece a natureza excepcional do poder de Jesus e a forma como ele pode agir através do que o Espiritismo chama de exército do céu, ou seja, forças espirituais. Ele demonstra humildade ao dizer que não é digno da presença de Jesus em sua casa, o que contrasta com a arrogância de outros, né? Mostrando uma virtude moral superior à simples observância de rituais. Outra reflexão: fé além das barreiras. Jesus elogia o centurião por ter uma fé sem precedentes em Israel, indicando que a fé verdadeira não está ligada à nacionalidade ou origem social, mas à compreensão e atitude moral. Esta fé, que superou as barreiras culturais e sociais, mostra que todos, independentemente de sua origem, podem se tornar filhos de Abraão pela fé em Jesus. Mais uma reflexão: fé como força transformadora. A fé do centurião, ela é ativa, viva e transformadora, impulsionando-o a buscar o bem para o seu servo e demonstrando a força da fé na vida de um homem de bem. Essa fé se traduz em ação, pois ele se torna um intercessor, não apenas buscando a cura para seu servo, mas também superando conflitos para se conectar com Jesus e obter ajuda para o seu empregado. Agora nós podemos ver também, né, tirar uma reflexão de como é o caminho evolutivo da fé. Porque muitos de nós achamos que a fé, né, ela é assim, a gente desenvolve a fé assim, hoje eu não tenho fé, mas amanhã, logo amanhã cedo eu vou ter, né? A gente vai ver que não é assim que funciona, né? A fé verdadeira, ela é resultado de um processo longo de aprendizado, que atravessa várias encarnações. Na infância espiritual, o indivíduo precisa de crenças fortes e dogmas para se orientar no caminho do bem. Ao evoluir, o espírito passa a analisar e compreender a fé sobre o crivo da razão, afastando-se do fanatismo e do medo. Então, olha só, né? Há várias encarnações, cada encarnação que a gente teve, a gente foi desenvolvendo um pouquinho a nossa fé. Nessa nós estamos desenvolvendo, nas próximas nós vamos continuar até a nossa fé se tornar inabalável. A fé raciocinada, ela desperta a esperança e inspira a caridade. Ao confiarmos no propósito maior da vida, cultivamos atitudes mais equilibradas e altruístas. Essa fé fortalece nas dificuldades. Quem compreende a razão dos desafios não se desespera, sabendo que tudo tem um motivo e um aprendizado.
No convívio, a fé raciocinada nos torna exemplos, pois age pelo bem e fala pelo exemplo, contagiando pela firmeza serena e não pela imposição verbal. Aí vamos falar um pouquinho sobre a educação da fé, né? Nós espíritas, nós somos convidados a não crer por tradição ou medo, mas a busca, né, a buscar a fé consciente, estudando, dialogando e praticando o bem. Para muitos, a fé é mais natural, para outros, é preciso persistir e cultivar. Nenhuma fé ela é prescrita, né? Mas ela pode ser conquistada pelo esforço sincero de compreensão àqueles que dizem não ter fé. Muitas vezes a pena ainda não buscaram sinceramente a verdade ou temem as mudanças internas que ela pode exigir. Porque exige, né, de nós um esforço, exige de nós que nós conquistamos a fé. É um trabalho árduo, não é fácil, né? Como eu falei, não é assim do momento para o outro, tá? Eu vou compartilhar um pequeno filminho agora para a gente refletir. É bem curtinho. Todos os dias, um senhor colocava duas cadeiras na frente de casa. Mesmo morando sozinho, ele nunca deixava de arrumar o espaço. Um dia, uma menina do bairro passou e perguntou: "Por que o senhor sempre coloca duas cadeiras se só o senhor mora aqui?" Ele sorriu e respondeu com calma: "Porque a fé não espera a visita chegar. Ela simplesmente prepara o lugar." A menina ficou comovida com aquelas palavras. Não pensou duas vezes. Sentou ao lado dele e conversaram por muito tempo. A partir daquele dia, ela passou a visitá-lo sempre que podia. E aquelas duas cadeiras nunca mais estiveram vazias. Fé é preparar o lugar, mesmo antes de saber quem vai chegar. A fé verdadeira não exige provas. Ela age com simplicidade, preparando o espaço com amor. E um dia, a vida responde com presença. Esse é o vídeo, né, que eu queria comentar com vocês, passar, para vocês refletirem. Depois eu coloco aí no link, para vocês poderem também ter acesso e ouvir novamente, tá? Mas o que eu queria concluir agora com essa preleção é o caminho para a fé inabalável, tá? A fé raciocinada, ela nos dá fortalezas seguras para superar as tormentas da existência. A doutrina espírita, ao unir raciocínio e sentimento, prepara-nos para amar a Deus e ao próximo de coração aberto e mente. Mente lúcida, né? Confiantes no futuro e trabalhando pelo progresso de todos. Que nosso exemplo seja de fé esclarecida, ativa e perseverante, acolhendo dúvidas, buscando respostas e renovando nosso compromisso com o bem. Que possamos sair daqui determinados a cultivar essa fé lúcida, que conforta, que inspira, que transforma, pois não há dificuldades insuperáveis para quem confia em Deus e compreende as leis da vida, tá? Essa era a preleção que eu queria passar para vocês.